Olá, paz e bem. Você já ouviu alguém falar alguma vez que dependendo do olhar como que você vê as coisas, define quem você é? Se você é um otimista ou um pessimista, se você é mais voltado para a esperança ou para a desesperança? Já viu aquela ilustração do copo meio cheio ou meio seco, né? Como é que você se identifica? Eu queria convidar você a ler um salmo que é intitulado Oração da Fé, um salmo de Davi, Salmo 13. Ele diz assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele. E não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Se você percebeu na leitura deste texto, na estrutura deste texto, Davi começa com o pessimismo. Os estudiosos da Bíblia, os eruditos, dizem que Davi tem uma de duas opções aqui para ser a verdade do seu momento. Ou ele estava enfrentando a morte para um inimigo que viria numa batalha de fato ceifar a sua vida. Ele já pressentia isso e o exército, quem sabe, seria maior do que o seu e a circunstância para ele seria adversa. Ou uma outra vertente seria que ele estivesse enfermo, com a doença que abreviasse os seus dias e a morte já estaria então se aproximando dele. Seja como for, literalmente ele tivesse inimigo por guerras, por intrigas da época, ou o seu inimigo fosse a doença, ele já estava temendo a morte. Mas ele começa na estrutura deste texto aqui, desta canção, oração que ele compõe, que é assim este salmo. Ele começa a pedir para que o Senhor olhe para ele e ele começa a partir daí a ter uma visão diferente da vida, das coisas que estão à sua volta, dele próprio. E isso resulta na atitude que ele deveria tomar. Eu queria perceber com você nesta ocasião 3 conselhos que Davi nos dá. Mas eu gostaria que a gente visse isso como receita, como que Davi estivesse prescrevendo uma receita. A primeira receita tem a ver com o fato de como ele vê o Senhor, como ele encara Deus naquele momento de dificuldade. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, de medo, de incertezas, de insegurança. E como Davi, quem sabe, nós temos um inimigo também à espreita nossa. Mas Davi nos dá uma receita infalível. A primeira receita dele é confiar na graça do Senhor. Ele diz: quanto a mim, confio na tua graça. Quando essa palavra vem à tona nos lábios de Davi, na pena de Davi e na nossa também, ela tem que vir com uma compreensão do que realmente ela é. Graça significa favor imerecido. Davi está significando aqui que o seu livramento não se deveria a algum mérito que ele tinha, a algum valor intrínseco em si mesmo, mas no favor de Deus, no presente de Deus, na graça de Deus, na dádiva de Deus, naquilo que Deus nos dá, sem que nós mereçamos, graça do Senhor. E ele confia nisso, ele não confia nas suas habilidades. Davi não confiava nos seus méritos, porque ele não os tinha, como nós não o temos também. Davi confiava na graça do Senhor, no favor de Deus, na sua benevolência, na sua misericórdia,
a todos nós. E é assim que também devemos agir, estar conscientes de que é a graça que nos move nesta vida. Esta é a primeira receita. A segunda receita é se alegrar na salvação. Se alegrar na salvação do Senhor para nós. Olha o que Davi diz: o meu coração se alegra na tua salvação. Queridos, Davi não estava colocando a sua alegria no seu reino, no apogeu do seu reinado, no seu trono, na sua potência belicosa, nada disso. Davi estava se alegrando na salvação do Senhor para a vida dele. Queridos, não há um bem maior do que a gente ter certeza de que Deus nos deu um destino eterno ao seu lado, de que a gente não vai amargar a morte eterna e, pelo contrário, vamos usufruir a vida eterna. Jesus disse que veio para isso, né? Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que ele mesmo disse, registrado em João 3,16. Portanto, a nossa alegria não deve ser em nada efêmero, passageiro, transitório desta terra, desta vida. Nossa maior alegria deve ser como a de Davi, na salvação de Deus para nós. Você pode ter essa certeza. A palavra de Deus lhe dá essa garantia. Você pode se apropriar desta convicção também, como Davi tinha, como nós temos, de que a salvação é de Deus para você. Ela também é pela graça. Não é por nada que você fez ou fará, ou tenha feito, ou pensou fazer. É favor de Deus e merecido. Não é? É também assim. E finalmente, a última receita que Davi nos dá para vivermos dias como esse, dias parecidos com o dele, né? Quando o mal se aproximava, quando a incerteza até da preservação da vida o tomava, o que é que habitava o seu ser? E aí ele nos dá a última receita, que é ter consciência de que Deus nos faz muito bem. Ter ciência de que Deus é bondoso. Ele diz assim: cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Prestar louvor a Deus. Ter uma vida que glorifique, que honre, que reconheça, que enalteça esse Senhor que nos faz bem. A despeito do mal que existe no mundo, conquanto haja coisas difíceis nesta vida e nesta existência, Davi reconhece que quanto a ele, Deus fazia muito bem. Queridos, nós temos muitos motivos para reconhecer que Deus é bom, que Ele continua sendo bom, que Ele é bondoso, que Ele é benigno. O problema é que a gente às vezes é muito ingrato ao Senhor e não reconhece. Mas o Senhor é bom. O Senhor é bom a despeito do que acontece até de ruim à nossa volta ou conosco mesmo. Independentemente disso, Ele é bom. Ele é bom porque bondade faz parte da sua essência, do seu próprio ser. Agora depende de nós também, queridos, identificarmos a sua bondade para nós e reconhecermos esta bondade. Davi, que começou dizendo: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Porque isso é extremamente humano. Todos nós podemos passar por uma crise dessa, de temor, de incerteza, de dúvidas. Ele começou entendendo que Deus, quem sabe, tinha virado o rosto para longe dele, para não contemplá-lo. Mas ele termina positivamente. Ele termina com esperança. Ele termina o texto, a construção, a estrutura do texto, com esperança agasalhada no seu coração, vendo a vida, vendo as coisas com otimismo, porque Ele me tem feito muito bem. Que todos nós tenhamos essa mesma consciência, que Deus continua fazendo o seu bem à nossa vida. Ele continua sendo o nosso Senhor bendito, um Pai querido, amoroso. Continua sendo bom, continua fazendo bem para a nossa vida, independentemente daquilo do que a gente vê
A gente não deve andar por dúvida, nem por visão, nem por sentimento, mas por fé. Acreditar como Davi acreditou, que Deus continua nos fazendo muito bem. Que Ele nos abençoe continuamente, queridos. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo, tu és minha luz, e eu te agradeço, querido Jesus. Que a exemplo desse salmista Davi, nós também tenhamos essa mesma postura de gratidão, a despeito de qualquer dificuldade que a gente viva, né? Que essa seja a expressão da nossa alma, que no fim de tudo a gente diga exatamente isso: Ele me tem feito muito bem. Que seja assim comigo e com você. Vamos orar? Paizinho querido, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, que sempre nos instrui, que sempre nos mostra, Pai, qual a postura correta diante de Ti. Postura de dependência, de gratidão, de reconhecimento de que só Tu, só o Senhor é merecedor da nossa adoração, da nossa gratidão, porque o Senhor tem nos feito muito bem. Deus amado, que essa verdade sempre esteja em nossa mente, Pai, em todos os nossos caminhos,
em meio a todas as nossas tormentas. Que a Tua palavra ecoe na nossa alma sempre, lembrando que o Senhor é bom e que nós devemos Te agradecer muito por todo o cuidado, por toda a dedicação, por todo o amor que o Senhor nos tem dado. Obrigada por Tua bondade, no nome de Jesus. Amém. Visite a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E valeu demais!